Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui agora com o exemplo que a gente tinha parado no vídeo anterior. Então aqui eu peço para considerar uma planta que ela tem um atraso de 0,1 segundos, uma constante de tempo de 1 segundo, então aquele t vale 1 segundo, né? E um ganho unitário k igual a 1. Então é praticamente a planta do que a gente viu do caso do Ziegler-Nichols, né? A gente vai ter um atraso e vai ter um polo nessa planta. E eu peço para calcular, na letra A, comparar a resposta ao degrau da função original g e da função aproximada, utilizando padê de segunda ordem. Né? Depois a gente vai ver na letra B. Então o que eu peço aqui é o que? Vocês vão ter essa planta, né? Que eu chamei aqui de G. Vou colocar aqui, ó. Desculpa. Vou ter uma determinada planta G, que vai ser aqui a exponencial de menos 1 sobre S e S mais 1, né, que é meu sistema. E eu vou aproximar aqui o atraso. Né? Para aproximar o atraso, eu pego e utilizo essa expressão aqui de padê, né? Essa função aqui de padê. Eu vou pegar o meu atraso, que é 0,1, vou pegar a ordem 2, que é a ordem que eu pedi no problema, e vou construir minha função de transferência que eu chamei aqui de delay. Tá? Aí eu plotei aqui o delay, né? Esse atraso, esse padê de segunda ordem, né? Ele aproximou como sendo essa função de transferência aqui de segunda ordem. E aqui o meu g aproximado vai ser a multiplicação dos dois, né? Vai ser essa função aqui, que era 1 sobre s mais 1, vezes o delay que eu estou aproximando, que é aquilo ali. Agora vamos ver qual que é a resposta ao degrau das duas, né? Foi isso que eu pedi. Qual que é a resposta ao degrau das duas? Repara que a gente está coladinho aqui em cima, né? Então aqui eu tenho uma coisa que eu não estou vendo, né? Mas aqui tem um atrasozinho e o resto está tudo igual. Vamos dar um zoom aqui para ver o que acontece. Quando a gente dá um zoom, a gente vê que a função de segunda ordem até que não foi tão ruim assim, né? Ela aproximou até que legal esse atraso. Aqui vai ter um erro pequenininho, aqui tem um outro erro pequenininho, depois ela cola direitinho. Então essa função de segunda ordem não ficou tão ruim assim, né? Nessa aproximação. E a gente tem um atraso. Na letra B, eu peço para ajustar o controlador P e D, né? Do controlador G de C, de acordo com o primeiro método de Ziegler-Nichols. Então eu vou olhar naquela tabela, vou olhar o que eu tenho que colocar no meu PID e vou utilizar esse controlador. E eu peço para traçar o lugar das raízes, né, para essa função aproximada. E eu pergunto também, né, qual que é o ganho crítico da instabilidade? Só para fazer um parênteses aqui. Né? Então, se eu for plotar o root locus, né, eu vou usar aqui a função rlocus, de exponencial de menos s 0,1 dividido por 1 sobre s mais 1, eu não vou conseguir plotar o root locus. Porque o root locus ele não considera atraso. Essa aqui é uma função transcendental, eu não consigo colocar raízes, né? Então, isso aqui o MATLAB vai dar erro, eu não consigo plotar o root locus para funções com atraso. Por isso que a gente usa a aproximação. Então, eu pedi para vocês colocarem aqui no root locus só a função aproximada para ver o que acontece. Vamos aproximar essa função e colocar um root locus dela. E eu peço para calcular o ganho crítico. Né? O ganho crítico, né, para a gente poder relembrar aqui, ele é definido, né, eu tenho um determinado root locus cruzando aqui o eixo imaginário. Esse aqui é o eixo imaginário. Aí eu vou aumentando o ganho, aumentando o ganho, aumentando o ganho, aumentando o ganho. Nesse ponto aqui, ó, meu polo da minha função de transferência de malha fechada, ele vai estar aqui. Né? A gente fala um pouquinho mais de root locus mais para frente. Então meu K crítico vai estar aqui. Se eu aumentar mais um pouquinho do K, ele fica instável. Nesse ponto aqui eu vou ter uma oscilação sustentada. Se eu aumentar mais um pouquinho, ele vai ficar instável. Então o K crítico é isso. Vamos ver o que vai dar. Então se eu utilizar ali a função rlocus, né? Primeiro eu seto aqui o controlador em função do que o Ziegler-Nichols falou. E aqui eu coloco a função de transferência de malha aberta, que eu chamei MA aproximado, que vai ser esse controlador que eu acabei de setar, vezes o GA aproximado, que é a aproximação de padê. Eu vou ver aqui que esse meu root locus
né? Eu vou até botar aqui no MATLAB para ficar melhor de ver. Então, o primeiro método de Ziegler-Nichols. Só um momentinho. Então, a gente está aqui com o Goldilocks, né? Se eu vim trabalhando aqui com o meu K, né? Repara que o K aqui está 0.4. 0.04. Aqui ficou 0.5. Quando chega nesse momento aqui 1.37, eu ainda estou estável, né? Meu ganho aqui é estável. Se eu passo para cá, meu polo na função de transferência de malha fechada, ele passa para ficar instável, já que eu tenho a parte real positiva, né? Então o K crítico ele vai ficar aqui, ó, entre 1.37 e 1.7, né? Esse vai ser o meu K crítico. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, né, minha função de transferência de malha aberta aproximada, essa aqui. Eu posso utilizar aquele Sisotu, né, para essa função de transferência de malha aberta, né? Se eu passar isso para o Sisotu, ele vai gerar o mesmo Rutilocus, né? Então eu já estava esperando isso, né? O mesmo Rutilocus aqui. Só que aqui é interessante nessa ferramenta é que eu consigo mudar o ganho aqui e ele vai mostrando para mim online o que acontece com a resposta ao impulso. Repara que para esse sistema eu coloco um degrau e ele vem aqui para negativo primeiro para depois aumentar. Isso é um sistema de fase não mínimo. Quer dizer que eu tenho um zero no semiplano direito. E aqui eu vou aumentando aqui o meu ganho, mexendo aqui no meu ganho, né? Eu vou colocando o sistema cada vez mais próximo da instabilidade, né? Se eu colocar um ganho aqui, ó, certinho aqui é o meu K crítico. Opa, passei do K crítico. Então aqui ainda quase no crítico, né? Quase no crítico. Se eu passar para cá, pro lado do semiplano direito, pronto, ele já ficou instável, né? Então essa ferramenta Sisotu é interessante para isso. E qual que é o ganho crítico? Vai ficar entre 1.37 e 1.7, né? Eu coloquei aqui o ganho crítico é 1.37. Por conta da precisão aqui eu não consigo mais. Então até 1.37 de ganho eu consigo ficar estável. E aqui, para comparar a resposta ao degrau do sistema de malha fechada original, agora eu estou querendo malha fechada, né? Eu vou fechar essa malha original e aproximada. Para fechar a malha aqui, o Simulink ele consegue fechar essa malha com essa exponencial, com esse atraso. Então eu fechei aqui a malha fechada MF, que seria o feedback com a malha original, e esse MF aproximado seria fechar a malha com MA aproximado. Depois fiz um step dos dois, vi a resposta ao degrau dos dois. Utilizei aqui aquela função step normal. E a gente vê em azul aqui a função de transferência de malha fechada original. Aqui a gente percebe realmente o atraso, né? Como se fosse um sistema discreto mesmo. A gente vai ter um atraso aqui. Depois a gente vai ter aqui, por conta do atraso, né, alguns picos aqui, característico de um sistema amostrado, né? Vai ter outro pico aqui amostrado, outro pico amostrado. E a função de transferência de malha fechada aproximada com padê, ela vai ser um pouco mais sutil, né? Eu vou ter um comportamento mais contínuo, né, dessa aproximação, mas os dois convergem. E a gente vê que é um sistema de fase não mínima, porque eu fui do zero, né, eu dei um degrau aqui do 0 para o 1, de acordo com os Ziegler-Nichols, e ele foi para negativo aqui, né? Ficou um sistema de fase não mínima. Mas depois ele imitou bastante aqui o que vai acontecer com o sistema, né? Convergindo e realmente controlando, né? O método de Ziegler-Nichols controlou meu sistema. E aqui eu pedi para testar se o ganho crítico for maior, né? Deu um ganho crítico um pouquinho maior. Na verdade, multipliquei aqui por 1.7.
que é um ganho crítico um pouco maior. A gente já viu isso na ferramenta SysO2. O que vai acontecer? Eu vou ficar instável. Então, sistemas com delay, né, sistemas com atraso, esse tipo de sistema aqui que eu vou voltar, eles, se meu ganho for muito grande, se esse K for muito grande, eu posso instabilizar meu sistema por conta do atraso. Então é isso que a gente viu agora com esse root locus. Né? Então, para o vídeo não ficar tão grande, eu vou terminar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar do segundo método de Ziegler-Nichols. E por esse vídeo é só, pessoal. Espero que seja útil para o estudo de vocês.